Boa tarde, pessoal, né? Estamos praticamente aí na nossa penúltima aula, né? E hoje é o nosso último assunto, certo? Mas o nosso assunto de hoje é chamado de modelo genérico de anuidade, onde a gente vai abordar os conteúdos daquelas rendas que não se encaixam no modelo básico. Então, são rendas que não têm, por exemplo, períodos iguais, ou seja, elas não são periódicas, pode acontecer delas não serem imediatas, ou seja, serem diferidas, ter um prazo de carência para pagar. Pode acontecer ainda dos valores não serem constantes. Então, é esse tipo de renda que a gente vai abordar. Por isso que é muito importante ter compreendido bem o conteúdo passado. Então, se não compreendeu muito bem, rever a aula lá sobre renda certa e anuidade no YouTube, para que vocês possam entender esse assunto melhor. Então, se compreendeu bem o assunto passado, já pode tranquilamente compreender esse conteúdo dessa semana, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos apresentar. Então, como eu estava dizendo, o conteúdo de hoje é modelos genéricos de anuidade, tá? E aí, vamos tratar dos principais, tá? Que a gente vê com mais frequência no mercado, de uma maneira geral, no nosso dia a dia. O primeiro deles, e o mais comum, é as anuidades diferidas, que são aquelas em que os termos são exigíveis pelo menos a partir do segundo período. Ou seja, no modelo básico, as anuidades elas são exigidas a partir no primeiro período, que é chamado de imediata, né? Então são rendas imediatas. Vai ser pago ou no começo do primeiro período ou no final do primeiro período. As anuidades diferidas são aquelas que são cobradas o primeiro pagamento, ou o primeiro depósito, ou a primeira renda, a partir do segundo. Pode ser que aconteça no terceiro, no quarto, mas o início, né, ele ocorre com um certo diferimento, que é o que a gente chama de carência, né? Tem uma carência maior. Esse caso é muito comum em algumas lojas de roupa, né, que vende carnaval e para só no meio do ano, enfim, tem essas situações. E aí, como que a gente consegue, Ó, a carência é o intervalo de tempo do diferimento, ou seja, a distância que você ficou sem pagar até efetuar o primeiro pagamento. Lembrando que tudo que eu falo para pagamento é também válido para recebimento, tá bom? E aí, como é que a gente vai proceder para resolver esse tipo de questão? A gente deve calcular o valor atual como? Pelo modelo básico, para o momento anterior ao primeiro, ou seja, quando eu aplico o modelo básico, aquela formulazinha do ANI, do P igual a R vezes ANI, ela só volta a um período. Então, a gente aplica aquela fórmula e os valores voltam a um período. Depois, é só fazer o valor atual com aquela fórmula de valor atual de juros compostos para o período que a gente quer. Eu vou desenvolver na aula de hoje, logo depois desse exemplo, eu vou colocar no quadro para vocês uma fórmula que já resolve tudo de uma vez só. Mas eu vou seguir o, os passos que são dados aqui. Então, primeiro eu vou calcular o valor atual com o modelo básico para o momento anterior ao primeiro pagamento, e depois eu vou trazer tudo para a data zero, que é o nosso objetivo, já que o valor atual é levar tudo para a data zero, para a data de hoje. E o montante é feito pelo modelo básico. Então, o montante você não precisa se preocupar, basta jogar a fórmula que a gente viu na aula passada. Se tiver diferimento ou se não tiver diferimento, é só aplicar a fórmula do SNI, aquela fórmula é válida aqui também, tá bom? Só o valor atual que muda. E aí vamos ver um exemplo para vocês entenderem melhor. Ó, uma pessoa vai receber 16 prestações iguais de R$ 400, com um diferimento de 15 meses. Então, vai ter uma diferença aí de 15 meses para ela receber
o primeiro pagamento, né? Primeiras prestações. Então, a gente já vê que a questão ela tem diferimento, ó. Então, a pessoa vai receber R$ 400 a partir do mês 16, 17 e assim sucessivamente até o 31. Por quê? Porque serão 16 prestações, tá? Então, durante esse período, ela vai ficar sem receber nada, que é o que a gente chama de carência. E aí, como é que a gente faz? Vamos à solução, né? Sendo que a taxa de juros para esse problema é de 2% ao mês. Aí as perguntas são: qual o valor atual das prestações na data zero? Então, a ideia é pegar todas essas prestações e trazer aqui para o dia de hoje, para o momento, né, atual. E a segunda pergunta, qual é o montante na data focal 40? Então, quando chegar aqui, quanto é que valeria se eu deixasse esse dinheiro guardado até o mês 40? Vamos responder as duas perguntas. Então, a primeira pergunta, a solução. E simples. Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente aplica o modelo básico. Quando a gente aplica o modelo básico, todas essas parcelas, elas voltam para o mês 15. Então, você aplicando o modelo básico, ela vai voltar apenas um período, né? Então, ela não chega no zero, porque a fórmula não faz isso. O cálculo que é feito do modelo básico é só para voltar um período. Mas nesse caso, como tem diferimento, a gente vai parar no 15 e depois vai aplicar a fórmula do valor atual. Assim. Então, se eu aplicar o modelo básico, eu vou ter o seguinte cálculo, né? Eu calculo a ANI, são 16 parcelas, o N é 16 e a taxa de juros é de 2%. O ANI, nessa situação, ela dá 13,57709, tá? Depois, se você quiser assistir o vídeo com mais calma, pausar e conferir, ver se o ANI está esse, você pode conferir, tá? E as parcelas são de R$ 400. Então, vai ser 400 vezes o ANI. E aí, o resultado na data 15, porque eu coloquei aqui P15, porque é na data 15, não chegou no zero, já que o primeiro pagamento acontece na data 16. Por quê? Porque tinha 15 meses de diferimento. E aí, o resultado na data 15 dá R$ 5.431,08. Só que a pergunta da letra E é qual é a data na data zero, ou seja, quanto é que vale hoje. Aí o que é que eu faço? Faço o segundo passo, que é o seguinte: usar aquela fórmula de valor atual que a gente está acostumado, né? É pegar o valor que eu conheço, que nesse caso é o P15, e dividir por 1 mais I elevado ao tempo que eu quero voltar. Se o valor está na data 15 e eu quero trazer ele para a data zero, eu vou ter que voltar quantos meses? Eu vou ter que voltar 15 meses. Então, vai ficar 1,02 elevado a 15. Tá? E aí é só substituir. Quem é o P15? É esse valor que a gente calculou anteriormente. E essa potência dá esse valor aqui. Se você quiser, inclusive, como a gente já ensinou, você pode digitar isso tudo na calculadora, né, sem precisar resolver a potência separado, como está aqui. Você pode simplesmente digitar 5.431,08 dividido por 1,02 elevado a 15. E aí você encontra o valor atual das 16 parcelas a 2% de R$ 400 todo mês. Né? Lembrando que tem um diferimento de 15 meses, nesse caso aqui. Ok? Em relação ao montante, como eu falei, né, que é a resposta, a segunda resposta, não precisa se preocupar com nada. Basta calcular o SNI e multiplicar o R vezes o SNI, porque o montante não vai atrapalhar o diferimento, né? Então, o montante, basicamente, o que ele está fazendo aqui, inclusive, é uma estratégia até um pouco melhor. Por quê? Porque como a gente conhece o valor atual,
na data zero, então ele pegou aquela fórmula de montante, ó, e aplicou. Pegou o montante, o valor atual, que era de 4.035,38, e multiplicou por 1 mais i elevado a 40. Porque esse valor não está na data zero, aí eu quero levar ele para a data 40. Ele aplicou aqui. O professor, e se eu tivesse feito pelaquela fórmula do SNI, tinha dado o mesmo resultado? Tinha sim. Basta você calcular o SNI e depois multiplicar por 400. Porém, nesse caso, como a gente já conhecia o valor atual, ficou mais fácil resolver pela fórmula de montante simples, né? Aquele de juros compostos, né? Aquela fórmula que a gente tem. E aí o montante, nesse caso, dá 8.910,28, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar para vocês uma fórmula para resolver essa questão um pouco mais direto em relação aqui. A letra A. Como que eu posso calcular? Vamos criar uma fórmula para a gente resolver. Sempre que tiver diferimento, você vai usar essa fórmula para valor atual. Tá certo? Então, vamos para o quadro. Então, eu falei que a gente vai criar uma fórmula para que vocês possam resolver aquela situação com diferimento de maneira mais rápida e breve. Então, sendo bem objetivo, eu vou até tirar aqui, porque não vai ficar muito legal. Não estou ouvindo vocês, tá? Então, é o seguinte. A fórmula é a seguinte. Se você quer trazer para a data zero de imediato, você vai pegar a parcela, multiplicar por ANI e dividir por 1 mais I elevado a K. Quem é esse K, professor? Esse K é a carência que você está deixando de receber ou deixando de pagar. Tá certo? Então, para resolver de maneira direta, basta pegar e resolver com essa forma, tá? O professor, aqui o senhor me deu uma fórmula para o valor atual com carência. Se por um acaso a questão ela pedir a parcela com carência, como é que eu faço? Se a gente isolar o R, aí nesse caso eu estou querendo o valor atual, né? Então eu uso para o valor atual. Aí, não, eu quero encontrar a parcela, mas essa parcela, professor, tem carência, como é que eu faço? Aí você vai usar essa aqui. A gente só vai fazer algumas mudanças. E a gente encontra também uma fórmula para parcela, ou para o termo, né? Que a gente chama como termo. Então, para encontrar o termo, você usa essa. Lembrando que essa fórmula só é válida se tiver carência, ou seja, se não for paga no primeiro período, se ela for paga a partir do segundo, né? Então, essa fórmula você usa para descobrir a parcela e essa fórmula você usa para descobrir o valor atual. E aí a gente pode até aplicar ela de maneira direta no nosso exemplo. Lembra do nosso exemplo? A parcela era de 400. O ANI que foi calculado, a gente pode até pegar aqui. O ANI foi 16, o N, e a taxa de 2% dá 13,577709. E embaixo a gente vai colocar 1 mais a taxa, que é de 2%, elevado à carência. A carência, ele falou que o diferimento era de 15 meses. Então, K é 15. E aí é só resolver de maneira direta, multiplicando esse valor e dividindo por esse valor. Inclusive, você pode digitar tudo na calculadora, como eu vou colocar aqui embaixo. Você pode digitar tudo assim. E aí já sai o resultado, né? 400 vezes 13,577709, que é o ANI, tá? Dividido
por 1,02 elevado a 15. E aí o resultado, 4.035,38 centavos. E já é o resultado que a gente queria encontrar, né? Do valor atual. 4.035,38 centavos. Já encontra de maneira mais direta, tá bom? Da mesma maneira, se a questão te der o valor de à vista e disser que tem carência, aí você precisa encontrar a parcela, né, o termo, você usa essa forma, tá? Não usa aquela da semana passada, não. Tudo bem? Beleza? Pronto. Agora sim, voltei, viu? Vamos para a apresentação de novo. Pronto, basicamente o único cálculo que iríamos fazer no quadro era esse. Eu volto aqui para a apresentação e a gente já continua. Voltando aqui, então, a gente viu como uma fórmula para o valor atual e a fórmula de montante, se você quiser, você pode usar a mesma, tá? Lembrando que aqui, nesse caso, eu optei por usar a fórmula de montante de juros compostos, que era a primeira fórmula, praticamente, porque como eu já conhecia o valor atual, então ficou mais fácil, tá? Caso não conhecesse, só conhecesse as parcelas, poderia usar a fórmula do SMI. Tá? E aí vamos para o segundo modelo genérico da aula de hoje, né? O segundo modelo de anuidade é quando os períodos dos termos, ou seja, dos pagamentos ou dos recebimentos, não coincidem com a taxa que se refere. Por exemplo, a pessoa falou que os pagamentos eram bimestrais, mas passou uma taxa anual. Como é que eu faço para resolver esse tipo de questão? Ou seja, como é que eu faço para encontrar o valor atual e como é que eu faço para encontrar o montante? Supondo que os termos são constantes e periódicos, tá? Eu não vou misturar. Então, uma questão vai ser com carência, certamente vai ter isso lá no questionário, e outra questão vai ser com a taxa não coincidindo com os termos, tá? Eu não vou misturar nenhum desses modelos. Vai ser cada modelo separado, tá bom? Então, supondo que os termos são constantes e periódicos, como é que a gente faz? A gente calcula basicamente a taxa equivalente. Então, se o cara falou a taxa ao ano e o pagamento é bimestral, o que é que você deve fazer? Transformar aquela taxa anual em uma taxa bimestral, usando aqueles procedimentos que a gente já está acostumado desde o bimestre passado. Ou seja, aquela fórmula de IQ, né? Tem o IQ potência e tem o IQ raiz. E aí a gente procede da seguinte forma. Para ilustrar, vamos ver um exemplo e compreender. Diz assim um exemplo. Um aparelho de som estereofônico é vendido por 5 prestações de R$ 2.000 a serem pagas a cada 2 meses. Ou seja, os pagamentos são bimestrais, sendo a taxa de juros cobrada de 3% ao mês. Ou seja, não combina. A taxa não combina com os pagamentos. Qual o valor do aparelho à vista? Então, essa é a pergunta principal e aqui vai estar na maioria dos problemas. Segunda pergunta: se o mesmo aparelho pudesse ser pago em uma única vez após 10 meses, qual a quantia que a loja cobraria, admitida a mesma taxa de juros? Vamos ver como é que a gente resolve. Primeiro, vamos ver graficamente como é que isso aparece, ó. Então, eu tenho aqui 2.000 no mês 2, mais 2.000 no mês 4, 6, 8 e 10, ok? Nesse caso, perceba que não há carência, porque os períodos são a cada 2 meses. E o primeiro pagamento está acontecendo no primeiro período, no final do primeiro período, tá? Da mesma maneira que o segundo, terceiro, quarto, então... A única coisa que faz com que esse problema não se enquadre no modelo básico é a taxa de juros que não combina com o período. Aí, para mudar isso, basta mudar a taxa de juros. E aí, vamos calcular
a taxa equivalente ao bimestre de 3% ao mês. Aí, usando a fórmula, a gente encontra uma taxa bimestral aproximada de 6,09% ao bimestre. Então, quando eu for calcular o ANI, ao invés de usar 3% ao mês, eu vou calcular com 6,09 ao bimestre, o ANI. E aí é só calcular o ANI e pegar o valor da parcela, que é de 2.000, e multiplicar pelo ANI que você vai calcular. Aí, calculando o ANI com a taxa de 6,09 ao bimestre, não são 5 pagamentos, então são 5 bimestres. E a gente tem o seguinte resultado. O ANI, né? Perceba que ele calcula com a fórmula diferente, mas não se preocupe, pode calcular com aquela fórmula que a gente ensinou na aula passada. Aí o resultado dá 4,202070. E aí é só multiplicar os 2.000 vezes 4, 20, 20, 70. E dá o resultado de à vista. Tá? A segunda pergunta, ela não é tão comum, mas como o problema está pedindo, ele está pedindo para saber, pessoal, quanto é na data 10, ou seja, daqui a 10 meses, quanto vale isso? Aí é só pegar e aplicar a fórmula de montante, né? Porque você pega esse valor e multiplica por 1 mais i elevado a 10. E aí você leva esse valor para a data 10. E essa é a segunda pergunta. Esse é o preço de à vista. E daqui a 10 meses é só capitalizar. Pega o valor de à vista e multiplica por 1 mais a taxa elevado, né? Ele está usando 5 aqui porque 10 meses, né, são 5 bimestres. Então, por isso que ele está usando 5, porque ele está usando a taxa que foi convertida, tá bom? Então, no caso, vai levar para a data 10, usando a taxa bimestral. Ô, professor, e se eu quisesse usar a taxa mensal que tem lá, eu poderia? Poderia. Aí, nesse caso, você iria usar 3% ao mês, que é a taxa que foi dada, e no lugar dos 5, você iria utilizar 10 meses mesmo. Lembra que nessa fórmula sempre tem que combinar a taxa com o período. Então, se a taxa que ele está usando é bimestral, o N vai ter que ser bimestral também. Tá? E aí a gente encontra o valor daqui a 10 meses. Esse é o valor de à vista e esse é o valor daqui a 10 meses. Lembrando que a questão mais comum é essa daqui, tá? O valor de à vista. Beleza? Vocês podem falar aí alguma coisa, se tem dúvida. Eu deveria ter pego o água aqui, mas está tudo bem. Se não tem dúvida, a gente vai para o nosso terceiro modelo, né? Então, o primeiro modelo foi quando existia carência, aí a gente desenvolveu uma fórmula para resolver. O segundo modelo foi quando a taxa não combinava com o período, a gente conseguiu resolver simplesmente usando a fórmula de taxa equivalente para mudar a taxa. E o terceiro modelo é quando os termos não são constantes, ou seja, tem o que a gente chama de intercaladas, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas, por exemplo, quando você compra, às vezes, um imóvel, você paga as parcelas e, em determinado período, você vai pagar umas intercaladas, que são valores mais altos. Significa dizer que aquela renda ela não é constante, ou seja, os termos, eles variam. Ele tem momento que você paga, por exemplo, R$ 500, mas quando você vai pagar as intercaladas são 1.800, ou seja, um pouquinho maior do que o que você vinha pagando. Aí, como que a gente resolve esse tipo de problema? Da seguinte forma. Desculpa. A gente vai uniformizar os valores. Uniformiza todo mundo e depois basta aplicar o modelo básico. Ah, professor, e como é que uniformiza? Vou mostrar com a figura que fica mais fácil.
Fica mais fácil, depois a gente mostra o procedimento. Vamos lá. Um carro é vendido em 8 prestações mensais. As prestações de ordem ímpar são iguais a 1.000, enquanto que as de ordem par são iguais a 2.000. Considerando-se a taxa de juros de 2% ao mês, qual é o preço à vista, né? Então, qual é o preço à vista desse carro? Lembrando que aí não se parcela constantes, tem intercalados. Né? Como é que a gente faz? Graficamente, a situação é essa. Então, a primeira parcela é 1.000, a segunda é 2.000, depois a terceira 1.000, e assim vai seguindo, tá? Aí, o que é que a gente vai fazer? A gente, na parcela 2, a gente vai considerar só 1.000. Na parcela 2.000, 4, aliás, a gente também vai considerar 1.000. Então, nas parcelas que forem mais altas, por enquanto, para um primeiro momento, a gente desconsidera essa parte que está a mais. Então, vai ficar todo mundo sendo 1.000. Só que, eu atualizando dessa forma, vai ficar faltando 1.000 da segunda, 1.000 da quarta, 1.000 da sexta e 1.000 da oitava, certo? Aí eu vou mostrar como é que procede depois. Então, a primeira etapa é uniformizar todo mundo com o mesmo valor. E aí vai ficar faltando um pedaço nas parcelas que são maiores. Aí o primeiro procedimento. Olha como ele fica, uniformizando. Todo mundo fica sendo 1.000. Então, todas as parcelas é 1.000. Percebe que quando eu faço isso, só o fato de eu ter feito, ou seja, dispensado aquele 1.000 que está faltando, que está passando, eu já transformei ela no modelo básico. Então, aqui, basicamente, o que você vai fazer é aplicar a fórmula do ANI, né, do modelo básico que a gente conheceu na aula passada. Então, eu vou aplicar a fórmula. Calcula. São quantas parcelas? São 8, tudo igual, de 2% ao mês. E aí vai dar 7.325. O ANI de 8 parcelas e 2% dá 7,325481. Se você quiser conferir, pode fazer o cálculo com a fórmula da aula anterior, e aí você vai ver que realmente dá esse valor. Multiplicando pela parcela, que é 1.000, você vai ter um total de 7.325,48. Beleza? Só que está faltando uma parte, professor. A parte que o senhor não cobrou, que era 2.000, o senhor está cobrando só 1.000. Beleza, vamos para a segunda parte? Na segunda parte, como eu tirei 1.000 da segunda, tirei 1.000 da quarta, 1.000 da sexta e 1.000 da oitava, ficou uma coisa desse tipo. Então, ficou faltando 1.000 na segunda, 1.000 na quarta, 1.000 na sexta. Alguém chega. Aí perceba que essa situação, quando você faz isso, ela volta exatamente a ser como a questão passada. Por quê? Porque veja que ela é bimestral e a taxa é mensal. Aí o que você faz? Muda a taxa para bimestral e aí você já consegue aplicar o modelo básico novamente. Então você vai aplicar o modelo básico da primeira vez sem mudar a taxa e na segunda vez você muda a taxa porque ele agora é uma diferença bimestral. E aí você muda para bimestre. Aqui, ó. Calcula a taxa bimestral, usando aquela mesma fórmula da aula passada. E aí você tem a nova taxa e calcula o ANI com essa nova taxa. Calculando o ANI, você vai encontrar aproximadamente 3,626476, tá? Lembrando que a fórmula que ele está usando é um pouco diferente da nossa, mas chega no mesmo resultado, viu? Eu acho essa fórmula que aparece duas potências, eu acho ela mais complicada. Eu prefiro aquela fórmula que tem uma potência negativa, como eu mostrei na aula passada. E aí você encontra o ANI e é só multiplicar esse ANI pelas parcelas.
As questões elas não ficam curtas, né? Porque o que acontece? Como são muitas etapas, aí você acaba fazendo a ANI uma vez, duas vezes, aí tem que mudar a taxa. Mas assim, se você seguir o caminho, você chega ao resultado, tá certo? O caminho que eu estou desenhando aqui para vocês. E aí eu já tenho o valor de à vista. Esse valor de à vista é só daquelas diferenças que ficaram faltando no mês 2, no mês 4, no mês 6 e no mês 8. Foram 4 diferenças que ficou faltando. Aí é só agora somar esse valor com o valor que a gente calculou logo no comecinho, que foi quando a gente uniformizou. Tá? E aí o resultado da renda é uma renda de 10.951,96. Tá? Esses são os passos para resolver esse tipo de questão. Sempre que tiver intercaladas, você uniformiza, depois calcula o modelo básico daquela uniformização que você fez, aí tem o primeiro valor, e por último, transforma a taxa de acordo com o período que ficou as diferenças, que no nosso caso ficou a cada 2 meses, mas poderia ser a cada 3, a cada 4, a cada 5, a cada 6, não sei, tá? Então, muda a taxa para esse período e calcula novamente o AMI e aplica a fórmula do modelo básico. E aí soma os dois resultados. O primeiro resultado mais simples e o resultado mais complicado. Você tem o valor atual da renda. Tá? Esse é o terceiro modelo da nossa. O quarto modelo é muito parecido com o segundo modelo. Ele, na verdade, é uma variação do segundo modelo. Por quê? Porque ele vai ter dois diferimentos. É como se fosse assim. A pessoa começou a pagar, teve uma carência no primeiro período, aí pagou, depois teve outra carência e voltou a pagar de novo. Isso acontece muito com empresas, com grandes empresas, tá? Com as pessoas assim normal no dia a dia isso não acontece, mas as empresas que pegam grandes volumes, empresas que trabalham, por exemplo, com produtos sazonais, né, que são produtos que só vai dar de tempos em tempos, aí geralmente quando eles precisam de um empréstimo, aí eles colocam essas carências intercaladas conforme o período da sua produção, do seu produto sazonal, tá? E aí a estratégia é parecida com a segunda. Então, sendo bem objetivo, vamos ver um exemplo. Uma pessoa comprou um gravador para pagar em 7 prestações, do seguinte modo: 3 prestações de R$ 100 no sétimo, no oitavo e no nono mês. E a segunda etapa, ele vai pagar mais 4 prestações no 13, 14, 15 e 16. É como se fosse duas rendas. A primeira renda são essas 3 e a segunda renda são essas 4. E é assim que a gente vai resolver. A gente vai resolver a primeira renda e depois a gente resolve a segunda. E a pergunta dele é: qual é o valor do gravador à vista? Então basta fazer as duas rendas, né? Que foi, se eu não me engano, esse foi o primeiro modelo que a gente mostrou hoje. Na verdade, não foi nem o segundo. O segundo foi a diferença da taxa, né? Primeiro modelo, né? Com carência. E aí é só faz uma, depois faz outra e soma os dois. Simples assim. A taxa 002 elevado a 3, né? Que são 3 parcelas. Dividido, menos 3 no caso, desculpa. Elevado, dividido por 0,02. Aí eu preciso que alguém me fale qual é o valor desse ANI. Se vocês, agora eu quero que vocês calculem, tá? Enquanto vocês estão calculando, eu já vou anotar aqui como é que fica a forma. Então vai ser P0 igual a R vezes o ANI dividido por 1 mais a taxa elevado à carência. O R é 100. O ANI deu quanto, gente? Dividido por ANI, no caso, 1 mais a taxa, de novo, que é 0,0.
elevado à carência, que é 6 meses. Pronto, aí você consegue descobrir direto o resultado. Esse resultado vai dar quanto? Vamos lá. Lembrando de somar, tá, pessoal? Soma aqui antes de digitar. Então, no caso, vai ser 100 vezes 2,88, 38, 83, isso, 88. Aí dividido por 1,02 elevado a 6. 256,08. 256,08. Aí o outro bloco são 4 prestações, onde o R também é 100, só que a carência, como vai pagar no 13º, a carência é 12, né? Vai ficar 12 meses sem pagar. E a taxa é a mesma, 2% ao menos. Aí calculando o AMI, eu não vou colocar a fórmula porque já está ali em cima, aí vai ficar 1 menos 1 mais a taxa, que é 0,02, elevado a menos 12, 4, né? Que é o M. O M é 4, que o M é 3. Então, o M é 4 dividido por 0,02. Dá quanto esse AMI aí, pessoal? Enquanto vocês estão calculando aí, eu já vou finalizar aqui. No caso, vai ser R$100, que é a parcela, vezes o AMI, dividido por 1 mais a taxa, elevado à carência, que é 12 meses. Deu quanto esse AMI aqui? Essa bola aqui é 3,807729. E aí a gente já tem o resultado praticamente. Vou pegar 100 vezes 3,807729 dividido por 1,02 elevado a 12, que é a carência. E aí a gente tem R$300,24. R$300,24. Aí o preço de à vista é igual, é só somar agora os dois, né? Vai dar 256,08 mais 324 centavos. Acho que sumiu ali no quadro, mas vou tentar calcular. Mas vai dar 556,32. Tá? Então, isso aqui é usando a fórmula que o tio desenvolveu para vocês, para facilitar. Lembrando que essa fórmula você só vai usar sempre que tiver carência. Beleza? Pronto, está aqui a solução. E aí eu acredito que já estão chegando no final. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom porque a gente atingiu mais do que o esperado. Só está faltando esse modelo e mais um. A gente pode fazer tudo hoje e na próxima aula a gente fica só com dúvidas, algumas questões que a gente vai resolver. São anuidades, né, que têm duração ilimitada. Só tem sentido a gente calcular o valor atual, porque o montante é infinito, né? Se a renda ela nunca vai acabar, não faz sentido a gente dizer, não, calcula o montante, porque não tem fim, é infinito. Então, só faz sentido a gente calcular o valor atual. Então, esse tipo de questão só vai ter duas perguntas para ele, que é, qual é o valor atual e qual é a prestação, qual é o preço, né, do R, né? Não tem sentido perguntar qual é o montante. Basicamente, é essa a fórmula. Então, o valor de à vista, que é o P, vai ser o valor da parcela dividido pela taxa de juros. Só isso. Aí tem um exemplo para a gente ver, né? Ó, o P é o valor atual, né? Que é o preço de à vista.
E o R é os termos, que é a parcela, e a taxa de juros que você está considerando. E aí um exemplo bem simples, né? Ó, se um apartamento está rendendo um aluguel de R$ 500 por mês. Então, o cara tem um apartamento que está alugado por 500 por mês. E se a taxa de juros, e se a taxa da melhor aplicação no mercado financeiro é de 1% ao mês, qual seria uma primeira estimativa para o valor do imóvel? Ou seja, se a pessoa que está com esse imóvel alugado, se ela quiser vender, ela venderia por quanto? Para ganhar esses 1% ao mês, de maneira perpétua. Seria assim. R$ 500, que é o valor do aluguel, dividido pela taxa de juros, que é 0,01. Aí vai dar 50 mil. Então, essa pessoa, para ter uma renda perpétua, né, de R$ 500, uma primeira estimativa seria ela vender esse apartamento por R$ 50 mil. Bem simples assim. Tranquilo? Gostou desse, não foi vocês? Coloca aí no... Esse modelo é o mais bacana que tem. É o mais simples de todos. E aí, pode acontecer também assim, contrário, tipo, você tem o preço do imóvel, digamos que você comprou uma casa por R$ 100 mil. Aí, quanto é que eu posso alugar para ganhar tantos por cento ao mês? Aí você pode fazer e você descobre o valor de R. Aí é só mudar aqui, né? No caso, o R vai ser P vezes I. Se você pegar o I e passar multiplicando, vai ficar R igual a P vezes I, basicamente. Aí é bem simples. Aí, digamos, o apartamento que a pessoa comprou é o P, né? É R$ 100 mil. Então, o apartamento que a pessoa comprou é R$ 100 mil e a pessoa quer ganhar 2% ao mês de uma renda perpétua. Aí, qual seria o valor de R, né? Aí, basicamente, é só você pegar aquela fórmula e fazer assim, R igual a π. Já que a outra fórmula era P igual a R sobre I. Aí, ao contrário, fica assim. É só substituir os valores. Aí, R vai ser igual a 100 mil vezes o I. Agora, o I, quando você colocar, não coloca 2%, não. Você coloca 0,02, né? Aí, multiplicando isso aí, deixa eu pegar 100 mil vezes 0,02, aí dá R$ 2.000. Então, se a pessoa quer ganhar 2% ao mês com esse aluguel, ela vai ter que cobrar R$ 2.000 nesse apartamento que comprou por 100. Tá? Se quiser ganhar 2%, né, poderia ganhar a poupança, que rende menos de 0,5%, você poderia botar 0,5%. Poderia botar um rendimento conforme você querer. Basta você colocar a taxa e multiplicar pelo valor do apartamento ou do imóvel que você esteja. E aí, o último modelo são aqueles em que os valores eles não são constantes, né? Eles são variáveis. Então, um mês paga um valor, no outro mês paga o outro, e aí fica diferente. Esse daqui é o segundo melhor. Por quê? Porque para resolver esse modelo, você vai usar o assunto do bimestre passado, que é aquela fórmula de valor atual. Como todas as parcelas são diferentes, aí não tem como você aplicar o modelo básico, não tem como você usar a ANI, não tem como você fazer nada. Massa, Vitória. Então, não tem como você usar aquelas fórmulas do ANI. Então, basicamente, você vai usar aquela fórmula de valor atual que a gente viu no bimestre passado. Olha que simples. Um terreno foi comprado para ser pago em 5 prestações trimestrais, com os seguintes valores: 1%, aliás, no primeiro trimestre, 20 mil, no segundo trimestre, 5 mil, no terceiro trimestre, 10 mil, no quarto trimestre, 3 mil, e no quinto trimestre, 30 mil. Isso aqui eu posso colocar um modelo como esse. Então, basicamente, a gente já tem 4 modelos que a gente pode colocar.
O primeiro, que é com o diferimento. O segundo, que é com a taxa não combinando, né? O terceiro, que é perpétua, né? Ou seja, aquele mais simplesinho. E o quarto, onde todo mundo é diferente, né? Aí, como é que eu faço, professor, para resolver o valor atual? Ora, sendo a taxa de juros da aplicação financeira vigente no mercado de 2,5% ao trimestre, pergunta-se o valor do terreno à vista. Então, o valor do terreno à vista vai ser todo mundo sendo aplicado aquela fórmula de valor atual, mais básica que a gente tem. Então, faz o primeiro valor, ele só volta um ano, aliás, um trimestre. O segundo valor volta a 2. O terceiro valor. Lembra capitais equivalentes, que a gente fez isso muitas vezes? Então, o quarto valor volta a 4 e o quinto valor volta a 5. E aí é só calcular o valor. E a gente tem o valor de à vista de R$ 62.790,74, que é basicamente o assunto passado, né, no caso de capitais equivalentes, não é nem de renda. Gostaram, pessoal? Então, pessoal, é isso, né? Gente, então eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida em relação a como calcular o ANI, como fazer algum dos cálculos que apresentei na videoaula passada, vocês assistem a videoaula passada, tá? Eu vou deixar aqui no card para vocês essa videoaula para vocês poderem clicar, pode clicar aí e já ser direcionado para o vídeo onde a gente calcula o ANI, que é a introdução de renda certa no modelo básico. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, bons estudos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!